E eu aqui. E hoje nós estamos aqui para falarmos da sequência do maravilhoso e magnífico Identidade Bourne com o Supremacia Bourne, né? Então esse daí tem, tem expectativa, né? Supremacia Bourne, né? Lançado em 2004 e dirigido pelo Paul Greengrass. Ele é o Paul Grama Verde. E, pois é, ele é o Paul... Por quê, né? Tipo, é meio redundante. Mas tudo bem. Então, essa é uma famigerada sequência. É uma sequência que, pra mim, né? Eu sei que críticos adoram as duas sequências diretas, né? A primeira trilogia da Bourne, mas, assim, eu tenho minhas ressalvas muito maiores sobre já essas primeiras sequências da saga Bourne. Mas vamos começar aqui por uma adição do elenco, né? Que é o Karl Urban aqui, que ele é o antagonista principal aqui desse momento. E, cara, quando eu falo antagonista, eu falo antagonista físico, né? A gente também tem o antagonista intelectual, digamos assim, que é principalmente, né, mas não só, aqui representado pelo Brian Cox, que é o Ward... É o Ward, é o nome dele. Eu não vou pronunciar o sobrenome. Ward Abbott. Eu não sabia nem que existia isso daí, mas é o Brian Cox. Aí, ele, digamos assim, seria o mastermind de muitas coisas desse filme. Não exatamente tudo, mas, assim, ele é um dos caras que está ali. E a gente tem aqui, como eu falei, o Karl Urban, né? Que ele veio aqui para nivelar o jogo. Né? Então, tudo bem. Partindo daí, a gente já inicia esse filme num clichê que eu odeio. E eu não sei, assim... Eu não sei por que o pessoal acha tão fantástico esse clichê. Ou pelo menos por que as pessoas achavam que era uma boa ideia na época. Porque, assim, eu entendo que tem os livros, né, da saga Bourne. Eu não sei até que ponto esses livros são fidedignos ao filme, ou eu deveria dizer o contrário, né? Até que ponto os filmes são fidedignos ao livro. Eu sei que eles são bem diferentes, eu sei que o livro tem bem mais uma vibe 007, enquanto os filmes, como eu falei, são mais pé no chão, né? Mas o que importa aqui, que é o que eu acho que é o mais relevante aqui desse comentário todo, dessa conversa toda, é que no começo desse filme, e eu tenho que comentar isso daí, né? Acaba sendo um mini spoiler, assim, mas um mini spoiler dos primeiros 10 minutos do filme, então... 10, 15 minutos do filme, então assim, é necessário pra review fazer sentido, né, pra análise fazer sentido. Eles matam a Mary ali nos primeiros minutos do filme, né, ela tá vivendo algum bom tempo ali já com o Jason, né, isolado, e daí ela morre. E assim, por quê? Assim, é sério, por quê? Porque o Jason, ele é interessante, mas ele não funciona sozinho pra mim. Ele não funciona sozinho, ele não tem, digamos assim, ele não tem conflitos internos ou interesses específicos fortes o suficiente para ele funcionar sozinho, principalmente quando ele já sabe mais ou menos o que ele é. Esse mais ou menos é uma coisa importante também. Quando ele tem a resolução do filme anterior, ele tem uma noção bem razoável do que ele é. E ele não precisa de mais informação do que aquilo, entende? Ele tá satisfeito no final de Identidade Bourne. Só que aqui, desde o começo, ele já não está satisfeito mais. Ele quer saber mais sobre o seu passado e tal. Aí fica parecendo que ele é Wolverine, né? Fica uma coisa meio Wolverine. E eu não curto muito isso. Tipo assim, não curto muito isso em relação, é claro, à Identidade Bourne. Né? No caso, a saga Bourne, né? A Supremacia Bourne aqui no caso. Então ele, ainda quero saber mais sobre o meu passado e tal. Beleza, né? Mas quando eles matam a Marie, eu pensei, cara, acabou. Porque agora só tem... A gente fica acompanhando só o Matt Damon por aí caçando os caras que fizeram isso e tal, porque eles tentam incriminar o Matt Damon, tentam incriminar o Jason e o Jason Bourne, e daí essa incriminação dele aí é por causa de um negócio meio que de petróleo, e ele vai caçar esses caras que são russos e tudo mais. Não importa, entende? Porque você tirou pra mim, pessoalmente, você tirou muito do elemento pessoal da coisa. E de certa forma foi pra direção de que o Matt Damon não queria no primeiro filme já. Foi pra uma direção de que o personagem ele vai se esvaindo. Porque ele não tem uma motivação que não seja, não, beleza, vamos me vingar, meio que me vingar desses caras aqui e tal. E ele vai, mas né? Então, dito isso, essa questão de desenvolvimento de personagem, pra mim, pessoalmente, ela meio que se esvai aqui no Supremacia Bourne. Agora, olhando por outra perspectiva, né, que é a da ação, né, então a ação e a direção. Agora a gente tem o Paul Greengrass, ele ainda continua tentando manter a lógica, digamos assim, a lógica de gravação, né, que tinha no filme anterior.
Só que essa lógica aqui, ela começa a se perder. Ele começa a cair um pouco naquela armadilha de ter muitos cortes em alguns momentos. Começa a cair na armadilha de usar... Eu não sei, eu não lembro o nome disso daí. É como se você estivesse num navio e a câmera ficar balançando assim. Isso começa a ser usado, é claro, nesse aqui, mas também na sequência que a gente vai comentar mais pra frente, né? Isso começa a ser usado é confusão e tal. Só que essa altura, eu não tô confuso mais, entende? Eu sei quem é o Jason Bourne até um certo momento, até um certo ponto. Eu sei o que aconteceu com a Marie, eu sei quem são os inimigos, mais ou menos. Então, assim, eu não tô confuso. Ninguém tá confuso aqui. Nem o Jason Bourne tá confuso. Ele tá confuso talvez porque estão me perseguindo e tal. Então, é porque me incriminaram. Mas não é uma confusão, assim, muito grande, pessoalmente. Pra que isso esteja balançando a todo momento. E isso aumenta mais ainda no Ultimato Bourne. O filme continua aí enquanto ele vai perseguindo os caras. Como eu comentei, a ação ela começa a ter esses cortes assim um pouco menos elegantes, digamos assim, do que era no primeiro filme. Não que seja terrível, não que seja a pior coisa do mundo, a ação ainda é bem definida, você ainda fica empolgado, você ainda sente que está ali junto com o Jason nessa empreitada dele, mas você sente que tem um quê muito menos vívido, assim, você não sente tanta vida quanto você sentia anteriormente. Como eu comentei, a própria Marie trazia vida para aquele enredo. Sem ela aqui, o Matt Damon, né, no caso o Jason Bourne, ele fica sem ter com quem interagir constantemente. Entende? Então ele fica sem ter como se desenvolver para além de que eu estou me vingando e tal, estou me vingando, redenção, aquele negócio do cara triste e tal, fica preso, as coisas ficam limitadas. Mas tudo bem, vamos continuar, porque eu já comentei muito sobre isso, né? Eu falei, né, sobre os cortes e a ação, mas não comentei, por exemplo, assim, eu tenho que comentar isso daí. A cena final, o combate final, digamos assim, é uma perseguição, né? Que envolve, né, o Karl Urban, né? Que é o Kirill, uma coisa assim. E ele não importa muito, porque ele quase não tem fala e ele não interage diretamente muito com o Bourne, né? O Bourne só quer se vingar e é isso. E agora, essa perseguição deles é uma confusão do cacete. Se fosse o filme anterior, né? Se fosse Identidade Bourne, você entender tudo o que acontece. Como é Supremacia Bourne, como é o Paul Greengrass agora, não dá pra entender. Essa perseguição tem momentos, principalmente perto do final, que eles estão com um carro, assim, que não dá pra entender o que tá acontecendo. Sério, não dá pra entender da onde que o carro tá vindo, pra onde que ele vai. É uma confusão, não ficou legal. Então, dito tudo isso, né? É uma continuação que ela é consistente, então assim, ela continua tentando manter essa coisa da câmera ser uma coisa lógica, que busca o lugar certo. A trilha sonora deles é bem funcional, inclusive começa a ser copiada no futuro por outro filme de ação, né? O próprio Busca Implacável, que eu já fiz, né, review. Então, isso acontece, né? Ele mantém uma certa consistência. Não posso dizer que, nossa, pior coisa do mundo. Não é a pior coisa do mundo. É bem filmada, continua sendo pé no chão. O Matt Damon continua arrebentando como Jason Bourne, né? Acontece, como eu comentei, o grande problema é que ele não tem muito com quem interagir. Eles tentam emplacar a Nick, né? Que é a Julia Stiles, eu sempre esqueço o nome dela. Pra ser alguém para ele interagir um pouco mais, assim. Eles tentam estender isso mais pra frente. Mas ainda assim não funciona. Ele precisaria de alguém que estivesse acompanhando ele ali mais tempo, mais próximo, sabe? Pra ele ter uma interação contínua. Não precisava ser um outro par romântico. Podia ser um parceiro do passado, alguma coisa assim. No começo do filme, por exemplo, ele vai combater um outro cara. Porque pra quem assistiu o primeiro filme, na verdade, o próprio Jason Bourne e outros caras, eles foi feita uma cirurgia e um treinamento especial pra eles se tornarem super soldados, né? Super soldados assassinos. E nesse filme aqui, no começo do filme, tem o último super soldado além do próprio Matt Damon. Isso vai ter retcon depois, mas nesse momento específico é assim. Os dois podiam fazer amizade. E os dois podiam ir juntos, entende? Porque pra ter mais alguém para interagir, porque isso me incomoda. Mas a ação, ela sustenta o filme até essa perseguição final, que eu fico meio assim pra essa perseguição final. É interessante como como o Jason Bourne tá triste pela perda da Marie, e como isso afeta ele, como ele vai atrás de se redimir de algumas coisas do passado, mas isso mais pro final do terceiro ato. Então essas coisas são interessantes. Por isso, a minha nota para
Supremacia Born é um 7 de 10. Então, assim, eu sei que o pessoal exagera. Nossa, 7 não deve ser uma porcaria, né? Porque as pessoas gostam de exagerar na internet, né? O exagero é um negócio que pega. Mas o fato é que ele é um filme que é mais simplificado, é uma versão simplificada pra mim de Identidade Born. E eu não curto isso. Eu não curto fazer ser uma versão simplificada disso. Eu não curto a parada de simplesmente vingança por vingança. E o fato dele não ter com quem interagir. Não acredito que seja interessante pra narrativa. Não acredito que seja interessante pro desenvolvimento do personagem. Não acredito que isso acrescente em nada para o que vem depois. E o próprio enredo em si acrescenta quase nada também pro Ultimato Born, né? Apesar dos dois estarem conectados. E todos os outros filmes a partir de agora estão conectados a Supremacia Born e Ultimato Born de alguma maneira. Eu já vou comentar mais a respeito disso. Então é isso aí. Se gostou do vídeo por algum motivo, razão, circunstância, eu peço que dê um like e se inscreva apertando o botão do sininho para ter mais notificações. Olha aqui nos links na descrição, né, que também tem o link ali pro canal de games ali, se você curtir e tal. E outras paradas, então é isso. Os canais de games, né, que eu tenho no plural, né, porque maluquice. Então é isso aí. Valeu e até mais.